Bom dia, doutor César Saad, como vai o senhor? Tudo bem, bom dia. Doutor, como é que progrediram as investigações? Estamos aqui, estamos tentando identificar agora as outras pessoas do reconhecimento facial. Datena, eu queria até aproveitar aqui o espaço, o jornalismo sério da Rádio Bandeirantes e esclarecer que algumas emissoras, alguns canais de comunicação acabaram colocando, o delegado falou que ele confessa que atirou a garrafa e no depoimento dele ele fala que ele atirou pedras de gelo. No momento preliminar ali, no momento da prisão dele, o averiguado, que na hora era averiguado, numa entrevista informal, ele confessou, ele falou, olha, eu estava assim na confusão, eu atirei coisas em direção à torcida do Palmeiras. E depois, no depoimento dele, no interrogatório, ele alterou a versão dele dizendo o seguinte, eu atirei pedras de gelo. Obviamente que ali ele já sabia do estado grave da menina. Então eu queria aproveitar o espaço, você que sempre nos atende e nos dá espaço para poder mostrar o trabalho da polícia, eu queria só aproveitar e esclarecer isso. Então assim, não houve duplicidade de fala, absolutamente nada disso. Não tem nada contraditório, tanto é que com todas as provas que foram colhidas no auto de prisão em flagrante, isso foi validado pelo Poder Judiciário com a prisão preventiva dele, que foi convertido flagrante. Então eu queria aproveitar esse espaço para esclarecer isso, Datena. O senhor não cometeria essa irresponsabilidade, né? Tanto que a Justiça, ao invés da provisória, deu preventiva direto. Tem testemunho ocular desse cara tirando a garrafa ou imagem desse momento? Datena, o que nós estamos trabalhando junto com o pessoal do Palmeiras, que tem nos ajudado, em relação às imagens, a gente conseguir. Tem imagens dele, não tem imagens dele arremessando a garrafa ou que seja outro objeto. O que nós temos são provas testemunhais de pessoas que disseram que viu ele atirando a garrafa. Inclusive uma dessas pessoas é a que está no auto de prisão em flagrante, que foi ouvida, obviamente que foi com base no depoimento dele que foi feito o auto de prisão em flagrante, que ele estava ao lado da Gabriela. Olha, o cara quando atirou a garrafa não sabia que tinha matado alguém. Depois que a menina morreu, claro que ele alterou o depoimento dele para tentar usar esse lado da lei brasileira que solta e que não deixa o cara na cadeia. Se contribuírem para isso, vão acabar deixando um possível assassino, que depende ainda de julgamento, mas um possível assassino impune. Esse é o detalhe. Ele mudou o depoimento quando soube que a menina morreu, ou que estava em estado grave. Esse é o detalhe. Me parece claro isso. Me parece que insofismável isso. Não, doutor? Agora, tendo o testemunho ocular de que ele atirou a garrafa, e se houver a possibilidade de tentar conseguir as imagens, contra fato não há argumento, não, doutor? Exatamente, Datena. E assim, como você acabou de frisar, é isso. A prova testemunhal, ela tem um valor probatório tanto quanto uma câmera, claro, uma imagem de celular ou uma câmera de segurança. Porque, claro, obviamente que existem crimes que não têm imagem e que você tem dentro do direito outros meios de prova que não só a imagem de um telefone celular ou de uma câmera de monitoramento de segurança. A prova testemunhal tem a sua validade, foi ela que foi utilizada no momento da prisão em flagrante e ela foi a que serviu para o Poder Judiciário validar e converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. E nos autos há testemunha que viram o sujeito atirando a garrafa? Sim, exatamente. Nos autos tem as testemunhas que viram e afirmam categoricamente que foi ele uma das pessoas quem atirou a garrafa. É óbvio que a gente viu algumas imagens e nós estamos recebendo imagens de celulares, de grupos de WhatsApp que estão circulando, que nós vemos outros torcedores arremessando garrafas, né? Essa testemunha que estava ao lado da Gabriela viu ele atirando a garrafa, que voou um pedaço, um estilhaço da garrafa que pegou o pescoço da Gabriela. Então, foi com base essa é a nisso, nossa maior prova. Foi com base nisso que a Justiça determinou a preventiva dele, senão não faria. Exatamente. Senão não faria. Exatamente. Claro. Se existisse qualquer dúvida,
nem a autoridade policial na lavratura do auto de prisão em flagrante e nem a autoridade judicial para confirmar a prisão e converter ela em prisão preventiva, né? O auto de prisão em flagrante, ele não é uma condenação, mas ele é um meio que a gente utiliza ali com os indícios que a gente tinha de prova para poder lavrar a ocorrência e ele ficar preso. E depois isso foi analisado pelo Poder Judiciário e nós estamos colhendo aqui no inquérito policial outras provas, agora no caso com imagens, para que a gente possa ainda reforçar mais ainda a materialidade desse crime. Agora, isso não significa que o fato de não existir a imagem ali, a prova testemunhal tem a sua validade também. Olha, é impressionante como tem gente que quer desmoralizar a autoridade e a lei num momento como esse. Morreu uma menina, uma criança de 23 anos de idade e estão querendo assegurar ainda que pessoa que disse que tinha tirado uma garrafa daquela direção, disse inicialmente, depois mudou o depoimento, possivelmente aconselhada, né? Deixa a cadeia. Me parece uma coisa assim, bem desumana, né? E tenho certeza que a justiça está andando com os passos corretos. Alguém atirou a garrafa que matou a menina. Nossa, Datena, eu ia falar isso agora, você tirou as palavras, alguém atirou. Alguém jogou a garrafa. Essa menina estava ali e aí fica parecendo que é mais importante agora a gente discutir se é a pedra de gelo ou a garrafa do que a morte da Gabriela. Mas a Polícia Civil, como a gente falou desde ontem, trabalha com imparcialidade, com profissionalismo. A gente tem colhido todos os meios de prova e foi o que foi feito na hora. As testemunhas afirmam categoricamente que foi ele o autor do arremesso da garrafa que vitimou a Gabriela. Então a gente está trabalhando com isso e tudo isso foi validado pelo Poder Judiciário, que é o que dá mais segurança para a gente também. Esse é o caminho e isso que é importante deixar frisado. Foi a lei, foi o Poder Judiciário quem colocou o cara na cadeia, com a preventiva direto. Normal seria provisória, mas diante do argumento do cara ter dito eu atirei a garrafa, é que ele foi preso. E foi isso que a autoridade judiciária decidiu, com base nos autos daquilo que foi ouvido. Agora, tem um detalhe, continua a qualificadora de homicídio doloso, é isso? Isso, Datena, o inquérito policial é de homicídio qualificado, motivo fútil, doloso e agora consumado, infelizmente, com a morte da Gabriela. E quem foi visto atirando garrafas também pode responder por tentativa de homicídio? Com certeza, Datena. Nós temos imagens de outras pessoas arremessando essas garrafas. Hoje nós temos mais imagens chegando aqui, né? Eu já estou aqui no DOP com as equipes que nós estamos assistindo outras imagens que tem aqui. Eu tenho agora, um pouco mais tarde, vou estar novamente lá no Allianz. Nós estamos percorrendo as ruas ali, principalmente a Padre Antônio Tomás, onde foi o confronto, para a gente tentar novas testemunhas e outras câmeras, não do Allianz, mas de prédio, de estabelecimentos comerciais ali no entorno, para a gente conseguir o máximo de provas para a gente poder trabalhar nesse caso. É importante o senhor responder sobre isso, porque eu já ouvi gente dizendo que houve falha no sistema de segurança para um jogo desse tamanho, que o cara não era para estar aí, era um local de venda de ingresso, enfim, sobre isso. Datena, vamos lá, em relação à questão da falha, o batalhão de choque da Polícia Militar de São Paulo faz um trabalho brilhante, excelente. O que acontece é que aquele momento da briga da Gabriela foram 17h30, o jogo era às 21 horas. Normalmente o policiamento chega no estádio de 2h30 a 3 horas antes do jogo, mas veja, não é que medidas já não tinham sido tomadas. Havia viaturas da Guarda Civil, havia a barreira que foi
montada já com a divisória das torcidas, né? Isso não significa que novos planejamentos não tenham que ser feitos e outras medidas tenham que ser adotadas, mas não é que houve falha no policiamento. Houve, sim, que o confronto, infelizmente, ocorreu muito mais cedo do que o horário normal da chegada da polícia no estádio. A gente faz reunião para todas as partidas, não era um jogo Palmeiras e Flamengo que houve reunião das polícias, do poder público como um todo. Qualquer jogo no estado de São Paulo existe uma reunião prévia, existe um plano de ação que é montado, então tudo isso foi feito, o policiamento foi reforçado, porque a gente sabe que é um clássico, existe uma rivalidade histórica de torcidas organizadas entre Palmeiras e Flamengo, tudo isso, e naquele momento as próprias imagens mostram que haviam viaturas da Guarda Civil, que se não fossem eles ali, com certeza a briga teria sido muito maior e poderia até ter vitimado fatalmente outras pessoas que estavam lá no local. Olha, tinha gente atirando objetos por sobre a barreira e gente forçando a barreira para entrar ali, daquela área. É isso mesmo. É isso aí. É isso. A barreira, uma hora ela foi aberta, tem imagens que vocês vê os torcedores... Tem um momento a barreira se abrindo ali. Isso, você vê torcedores ali frente a frente, flamenguistas e palmeirenses. A Guarda Civil, de forma profissional, brilhante, começa a separar os torcedores, cada um para o seu lado, no momento que começam a jogar copos e garrafas. Foi ali naquele momento. Aí o portão é rapidamente fechado e na hora a Gabriela, ela está bem na frente, a dinâmica dos fatos ela está bem na frente do vão ali onde o portão é fechado, um estilhaço da garrafa atinge ela, que ela coloca a mão no pescoço e rapidamente ela vai desmaiada no chão. Bom, a garrafa matou a Gabriela. Não se pode vender nem do entorno e nem dentro do estádio bebida alcoólica e não se pode vender em objeto de vidro. Ali no estádio do Palmeiras tem bares ali da frente. Quando não tem bares, tem ambulantes, que são a maioria, segundo Garrafa, que vendem esses objetos de vidro, garrafa de bebida no entorno do estádio. Como é que isso vai ser resolvido, César? Ontem à noite eu estava conversando com o Coronel Elcio, do 2º Batalhão de Choque, justamente por essa questão, que a gente acaba fazendo o policiamento na parte interna e ali dos portões dos estádios e a gente acaba sofrendo com isso. Hoje a gente sabe, existe uma lei estadual que proíbe a venda de bebidas dentro do estádio. Todas as bebidas hoje que são permitidas, elas são servidas em copos de plástico. Isso a gente precisa agora também de uma medida na área externa, né? A gente sabe que muitos ambulantes vão aos estádios, seja ele qual for, não só aqui no estado de São Paulo, mas falando especificamente daqui, por conta da proibição da bebida dentro do campo, eles acabam indo em maior número no lado externo, onde o pessoal fica bebendo para entrar no jogo, e isso precisa agora ser regulamentado, porque ou está num perímetro um pouco mais afastado do estádio, ou que aqueles ambulantes que estejam ali, porque os caras estão trabalhando também, precisam ser... que eles tenham agora só a permissão de vender a bebida num copo plástico, que tem imagens da tela que você vê os torcedores pegando garrafas e gelo, que seja, como ele alegou no depoimento dele, no interrogatório dele, pegando do isopor do cara que está trabalhando lá, entendeu? No momento da confusão, você vê eles indo em isopor ali e pegando as garrafas e atirando. Então, tudo isso tem que ser regulamentado. A gente conta, novamente, como você sempre frisa isso, de uma força-tarefa com a Prefeitura, com a Guarda Civil, com as polícias, o Ministério Público, para a gente poder atuar de forma conjunta dentro e fora do estádio. Já tem alguma evidência que a polícia tem em mãos e que não pode revelar até agora? Não, Datena. Tudo que nós temos foi divulgado. O que a gente está trabalhando ontem e vamos continuar hoje com o reconhecimento facial dos outros autores de arremessos dessas garrafas e tentar cada vez mais uma imagem simplesmente para ajudar
dar mais força no nosso inquérito policial. Independentemente da prova testemunhal, a gente vai trabalhar com essa questão das imagens para justamente a gente apurar o momento que começou a confusão, como começou. A gente já sabe bastante do que aconteceu ali, da dinâmica dos fatos, mas a gente está trabalhando agora com a questão do reconhecimento facial. Mas queria mais uma vez aproveitar o espaço, que é a oportunidade, o jornalismo profissional seu e da Bandeirantes para explicar isso, porque fica parecendo que foi contraditório o que a gente falou e não foi. Não, tá na cara. O cara falou que atirou uma garrafa e depois mudou para pedra de gelo quando ele viu que a situação podia se complicar e a menina morrer. E a gente que trabalha na polícia e vive o mundo policial, você que acompanha o jornalismo policial sabe que isso acontece todo dia. Acontece uma coisa e depois ele fala outra. Às vezes até com imagem a pessoa nega, exato. Quem dirá ali que a gente ainda não tem imagem. Mas é isso, o inquérito tá super, as provas são robustas, as testemunhas afirmam que foi ele, e isso o que conta pra gente é isso, que foi validado pelo Poder Judiciário. Bom, uma última pergunta, César, e para São Paulo e Palmeiras? Atena, para São Paulo e Palmeiras, amanhã a gente já tem uma reunião com as torcidas organizadas, como a gente fala sempre, não é só do Palmeiras, mas com as do São Paulo também, né? Eles têm diálogo entre eles, então isso facilita também para nós, para o nosso trabalho, para que amanhã os torcedores do São Paulo, as sedes das torcidas organizadas, as subsedes, não fiquem abertas, para que não tenham... Porque o que acontece é que, como em São Paulo, os clássicos são de torcida única, acontece que já aconteceu, hoje em dia não acontece mais. Porque o pessoal do clube visitante acaba, então vamos assistir na sede da torcida, vamos assistir na subsede da torcida. E isso acaba tendo a movimentação de torcedores do clube visitante, e isso pode gerar um possível confronto em via pública, em transporte público. Então a gente tem essa reunião amanhã e a gente vai, como sempre, fazer esse plano de ação, fazer esse trabalho preventivo que as polícias fazem para a gente trabalhar, e vai correr tudo bem na quinta-feira. No final de semana a gente também tem mais 2 jogos. No sábado, o Corinthians também disputando a vaga na Copa, a classificação na Copa do Brasil contra o América, nós estaremos presentes lá. E no domingo, São Paulo e Santos também. Todos esses 3 jogos da Atena vão ser acompanhados de perto por nós aqui pela Polícia Civil e o trabalho da nossa força-tarefa do GCRIM, que está sempre presente no estádio. Doutor Saad, um bom dia e muito obrigado, bom trabalho e boa sorte. Obrigado, Datena, um abraço, bom dia. Bom dia ao senhor. Estão querendo proteger um cara que disse que primeiro atirou uma garrafa e depois mudou para pedra de gelo. Não é? É sempre assim. Desse jeito o crime nunca vai ser combatido nesse país. O cara é milagroso. Primeiro ele diz, num primeiro momento, eu joguei uma garrafa. Quando ele soube que a garrafa atingiu uma menina, cortou a jugular dela e ela morreu, ele mudou para a pedra de gelo. Transformou a garrafa em pedra de gelo. Como se fosse Jesus Cristo transformando água em vinho. Um sujeito que possivelmente é assassino, suspeito de assassinato de uma menina de 23 anos de idade. Aí não dá, não. Aí não dá.